Tudo bem? Estamos aqui de novo com vocês. Vamos falar hoje sobre um assunto. Esqueci o assunto. Aí eu não começo. Gente, qual que é o assunto do assunto? Eu falando e pensando qual que é o assunto. Qual que é o assunto mesmo? Eu vou voltar e começar a rir. Peraí. Primeira vez, velho. Não aconteceu isso. Peraí, qual que é o assunto? Não, mas agora vai. Pode começar mesmo? Zero? Para, velho. Para, velho. Eu já tô acessível pra caralho, velho. Tô naquela fase de acessibilidade. Fala, pessoal, tudo bem? Então, estamos aí de volta. Hoje vamos falar sobre um assunto: a diferença entre as leveduras. Eu já tinha falado algumas coisas antes, em outros vídeos, sobre as famílias, né? As famílias cervejeiras. E nada mais é do que também a diferença entre as leveduras. Mas agora eu vou falar um pouquinho mais. Só alguns toques, né? Para todo mundo saber o que são as leveduras. Gente, nós temos três famílias, né? Como eu já tinha feito no outro vídeo, que são as famílias das ales, que são das cervejas de alta fermentação, a família das lagers, que são as de baixa fermentação, e as cervejas da família de fermentação espontânea. Mas nessas famílias, o que define essas famílias são justamente os tipos de levedura, a forma como elas trabalham, a forma como elas agem. Mas mesmo assim, existem várias leveduras. Vamos lá, vamos começar a explicar aqui. Só uma explicação básica, claro, né? Isso aí para a gente se aprofundar mais sobre o estudo mesmo, de fato, sobre as leveduras, nós temos assunto para cursos, né? Aí já é diferente. Eu estou querendo só trocar uma ideia e falar do que são. Então nós temos basicamente essas três famílias, né, que se definem pelo tipo das leveduras e de que forma que elas trabalham. A família das ales, né, que são as leveduras que trabalham mais rápido, elas são muito velozes, né, são as de alta fermentação. Por que se diz alta fermentação? São cervejas que trabalham numa temperatura um pouco mais elevada, né, igual eu já tinha falado, de 15 a 25 graus Celsius, geralmente. São cervejas que trabalham também no topo do fermentador, ou seja, você vê o trabalho delas na parte de cima do fermentador. E elas fazem o quê? Elas são muito rápidas na hora de consumir os açúcares, né? Então, ela consome esses açúcares e transforma eles em álcool e CO2 de uma forma muito mais rápida do que as outras leveduras. E essa levedura, por exemplo, que é a maioria das leveduras das cervejas, são a Saccharomyces cerevisiae, né? Essa Saccharomyces cerevisiae é a mesma, inclusive, para quem não conhece, a mesma levedura do pão. Então o pão, ela é uma espécie de Saccharomyces cerevisiae. E no mundo das cervejas ales, dessa família ale, tem diversos tipos de Saccharomyces cerevisiae, não é um tipo só. Tudo bem que elas são cervejas de alta fermentação, mas elas trazem, cada levedura traz uma característica diferente uma da outra. Então você tem leveduras, por exemplo, ales, que produzem cervejas, por exemplo, você vai produzir cervejas belgas, que vai trazer características mais frutadas, entendeu? Nós temos ales, por exemplo, que já tem características não tão frutadas, mais secas. Nós temos diversos tipos de levedura Saccharomyces cerevisiae. Inclusive, se a gente for entrar muito fundo nisso aí, você vai ver que na Bélgica é onde a gente tem mais diferenciações de leveduras. Eu já falei isso em diversos outros vídeos, que as cervejas belgas são mais complexas, são muito diferentes umas das outras, porque cada um tem a sua cepa de Saccharomyces, de levedura, que é diferente uma da outra, né? Elas vão se evoluindo de uma forma diferente em cada lugar. Então nós temos a Saccharomyces cerevisiae, né? Que é essa clássica das ales e também das lagers. Nós temos outra. Qual que são das lagers? As das lagers, que são da família da baixa fermentação, que é o quê? São aquelas leveduras que fermentam a temperatura mais baixa, que giram em torno de 15 graus, para baixo de 15 graus, né? Mas geralmente em 12 graus. Mas vai de 8 até 15. Mas 12 graus geralmente é a temperatura que ela trabalha de forma otimal, né? Que ela trabalha de forma melhor. E essas cervejas, elas
acostumaram desse jeito, essas leveduras, perdão, acostumaram desse jeito por quê? Porque isso já aconteceu lá na Alemanha, eu já até tive uma explicação uma vez no vídeo, que lá eles queriam que a cerveja durasse o tempo todo, durasse durante o ano todo, né? Sempre você poder fazer cerveja, então eles tiravam blocos de gelo dos lagos da região e colocavam nas cavernas esses blocos de gelo e colocavam a cerveja para poder ficar fermentando ali, numa temperatura mais controlada, mais fria. Com certeza essas leveduras se adaptaram para essa temperatura, né? E acabaram sendo, depois de gerações, né, dessas cepas de levedura, elas acabaram acostumando tanto que essa virou a temperatura otimal delas. São cervejas mais límpidas, claro, cervejas mais claras, porque elas trabalham a temperatura inferior e também abaixo na parte do fermentador, elas trabalham lá embaixo. Por isso mesmo que acaba sendo mais límpidas, porque quando você vai fazer as purgas, retirando o que tem no fundo, elas saem e a cerveja acaba ficando mais límpida. E aí elas têm diversos nomes, né, como Saccharomyces uvarium ou Saccharomyces caubergensis. Por que caubergensis? É interessante esse nome do Saccharomyces, caubergensis de Malária. Porque quem descobriu as leveduras, né, foi Louis Pasteur. E Louis Pasteur, ele foi chamado para ir numa cervejaria que chamava Carlsberg, né, para ver o que estava acontecendo com a cerveja que estava contaminada. E ali ele descobriu a levedura. E por isso que ela foi nomeada, inclusive, de Saccharomyces caubergensis, em homenagem a Carlsberg. Enfim, isso é só uma curiosidade, né, só para vocês saberem. Mas é um outro tipo de levedura, um tipo de levedura mais lenta, ela trabalha de forma lenta. Para você ter uma ideia, uma lager tradicional, se você for ver numa República Tcheca, ela demora até 90 dias para ficar pronta. Enquanto, por exemplo, uma fermentação de uma ale, 7 dias. Olha só a diferença. E a cerveja fica pronta com 30 em média, né? E numa lager fica pronta em 90 dias, uma clássica, tá bom, gente? Quero deixar isso muito bem claro, uma clássica. Porque hoje em dia nós temos cepas de leveduras que trabalham com menos tempo. Você não precisa deixar tanto tempo assim para você criar uma lager. Mas se você quer criar uma lager clássica, seriam uns 90 dias. Enfim. Aí nós temos também as de fermentação espontânea, família de fermentação espontânea. Aí nós temos, não é só leveduras diferentes. Espera aí, tem muita gente que fala isso só como levedura. Não. Aí as cervejas de fermentação espontânea nós temos as cervejarias clássicas que estão na Bélgica, são as que podem ter esse nome, o nome de lambic. Eu já falei sobre as lambics em outros vídeos também, mas como eu estou falando de leveduras, eu tenho que deixar claro esse tipo de coisa. Então, enfim, essas cervejas elas já agem, por exemplo, com outros tipos de micro-organismos. Por exemplo, a Brettanomyces bruxelensis, Brettanomyces clauseni, Brettanomyces lambicus. São 3 tipos de Brettanomyces, né, que agem nesses tipos de cerveja. São cervejas de fermentação, essa de fermentação espontânea, que demora muito mais tempo. Elas já agem, para poder ter uma ação otimal dela, uns 3 anos. Pensa bem, 3 anos, para poder consumir tudo que ela tem que consumir e trazer todas as características que ela pode apresentar. Mas é claro que uma cerveja dessa tem outros tipos de micro-organismos, mas no caso de hoje, nós estamos falando das leveduras, né? Porque se for falar dessa cerveja, ela tem uma diversa, assim, gama de micro-organismos, como enterobactérias, pediococcus, cândida, Saccharomyces cerevisiae, enfim. Então você tem uma série de outros micro-organismos presentes nesse tipo de cerveja. Mas leveduras são essas, gente. Leveduras, nós temos as leveduras de fermentação espontânea, que são mais longas, as leveduras ales, que são mais rápidas, e as lagers que estão ali no meio, que tem um prazo um pouco médio, né, vamos dizer assim, de uns 90 dias. Leveduras, a gente pode falar sobre esse assunto diversas vezes, tá? Falei de uma forma muito por cima. Nós podemos ver esse tipo de coisa mais a fundo sobre a levedura no curso de leveduras. Você pode ver especificamente para estudar só as leveduras. As leveduras, na verdade, são as cervejeiras de verdade, né? Nós apenas produzimos a comidinha dela. Quando a gente faz uma cerveja na mosturação, a gente só faz a comida da levedura. Quem faz a cerveja de verdade é a levedura. Então quem deveria ser chamado de cervejeiro eram as leveduras, são as leveduras, porque são elas que produzem mesmo o nosso líquido sagrado. Então é isso, gente. Se precisando de qualquer coisa, fala pra gente, posta aí pra gente, aí, manda pra gente no direct, a gente com certeza pode criar muito material pra vocês. Façam, assim, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre cerveja, manda pra gente.
Claro que aqui a gente não pode entrar a fundo, mas a gente pode trocar algumas ideias e compartilhar com vocês um pouco de conhecimento. Valeu, galera. Um grande abraço para todos.